Então vamos, ó. Não perde tempo. Vou fazer uma prévia aqui rapidinho e aí a gente vai começar. Já vou começar perguntando. Gente, então Tá boa bom. noite. O nosso tema de hoje é autoimagem. Então, para a gente ter um pouquinho de noção do que é essa história, autoconceito, né? O autoconceito é o que você constrói de si mesmo, né? E é o aspecto, um texto que eu estou lendo aqui fala que é um dos aspectos mais importantes da nossa personalidade. Ele engloba informações relacionadas ao nosso gênero, aos nossos sentimentos, às nossas memórias e às nossas experiências. E eu quero apresentar para vocês a Verena. A Verena é psicóloga e ela está fazendo conosco todos aqui, terapia de quarentena, porque a gente está passando por momentos muito difíceis, muita gente em casa, ou tendo problemas financeiros, problemas emocionais, e a gente pensou que seria bom bater um papo, né, toda semana sobre assuntos pertinentes para a gente poder lidar melhor com a quarentena, né? Então, autoimagem, autoconceito, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como que a nossa autoimagem é construída? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso na live passada, quando a gente falou de autoestima. A gente constrói a nossa autoimagem, o nosso autoconceito através dos outros. É sempre o outro que vai dizer mais ou menos que vai dar início a essa caminhada, que vai instigar a gente a nos identificar, a nos perceber como ser humano e a nos comportar como um ser humano. Então a gente sempre tem essa base para construir o que a gente pensa sobre a gente mesmo. É sempre o outro que vai dando uma base, né? Dizendo isso, dizendo aquilo. Aí você enxerga alguma coisa e a pessoa enxerga e fala para você, coisas assim. E aí a gente vai construindo, junto com a autoimagem e o autoconceito, a gente constrói a nossa autoestima, que é a forma como a gente se gosta, né? A Vê, estima que a gente tem pela gente. e como saber diferenciar o que o outro pensa de mim, o que eu penso de mim e o que é verdade? É, é difícil de explicar, porque inicialmente a gente precisa, na verdade, inicialmente não, sempre a gente vai precisar do outro para conseguir entender quem somos, né? A gente sempre vai precisar se espelhar no outro para a gente poder entender o que a gente está fazendo aqui. E é um espelhamento, ele não é uma cópia, ele não é uma imitação, ele não é nada disso, é um espelhamento. É você ter uma direção, um guia, uma orientação. Então a gente precisa do outro para ter isso, até porque somos seres relacionais, né? Nós vivemos em relações e essas relações nos constroem. O que a gente tem que ter na cabeça para diferenciar bem o que é do outro e o que é meu é quando a gente se conhece. É quando a gente passa a entrar no nosso mundo, a saber quais são os meus gostos, o que eu realmente, o que me move de fato, né? E isso a gente só vai fazer, só vai perceber quando a gente fizer esse exercício de se autoconhecer, fizer esse exercício de se perceber. E aí a gente entra naquela questão de você. Você falou uma vez que eu esqueci a palavra. De contemplação, de você perceber no seu corpo as coisas que você está sentindo, perceber na sua cabeça o que você está pensando e perceber à sua volta o que está acontecendo. Você estar consciente disso tudo que está acontecendo com você, não só ali. Você está consciente de tudo isso, de todos os seus sentimentos, de tudo que acontece à sua volta, o seu corpo e o que você está pensando, tudo isso, né? E, bom, é por aí. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na infância, a gente não aprende a estar consciente sobre as coisas durante toda a nossa vida.
E aí a gente vai começar a aprender isso quando a gente entra num processo de sofrimento, porque a gente acabou introjetando muita coisa que os outros diziam. E olhe lá, às vezes nem chega a ter esse Eu já ia momento. falar, porque, na verdade, eu não sei se isso acontece mais com mulheres do que com homens, mas geralmente a gente tem uma autoimagem ruim de nós. E quando a gente recebe um elogio ou quando alguém fala alguma coisa que admira em nós, isso nos surpreende. Uhum. E isso é, na verdade, é muito doido isso, né? Assim, né? Aí eu vou falar de mim. Eu sempre tenho um conceito negativo de mim em muitos aspectos, muitos mesmo, assim. Eu sempre penso que eu não sou uma pessoa boa, que eu sou grossa, que eu sou sem paciência, que eu sou mil coisas. E quando as pessoas vêm falar para mim que pensam diferente disso, isso me surpreende muito. Me ajuda a ver. Então, a gente tem que sempre lembrar que nós somos tanto coisas boas quanto coisas ruins. Nós somos os dois lados. Nós temos o nosso yin e o nosso yang. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. A gente não é sempre bom, a gente não está sempre certo, a gente não está sempre fazendo as melhores coisas e dizendo as melhores palavras. A gente também erra, a gente também fala coisas erradas, a gente também fala julga o outro, a gente também tem pontos que também incomodam um pouco as outras pessoas, vamos dizer assim. Porque a gente tem as nossas qualidades e os nossos defeitos. Nós não somos um ser único que é perfeito e pronto. Nós somos essas duas coisas. Então a gente tem que sempre lembrar disso quando a gente observa a questão do autoconceito e da autoimagem. Porque muitas vezes a gente acaba fixando muito em um. Como você acabou de dizer, você tem um autoconceito sobre você que é mais negativo do que positivo. Isso foi aprendido, tá? Isso foi aprendido e como a gente percebe, a gente não se conhece muito bem. Então, a gente não fez essa consciência das coisas, então a gente não se conhece muito bem e acaba permitindo que os outros digam essas coisas pra gente. Então, você tem essa percepção sobre si mesmo mais negativa, algumas outras pessoas têm uma percepção mais positiva de si mesmas. É sempre interessante que a gente tenha uma percepção mais positiva sobre a gente, para que a gente consiga ter mais autoconfiança, ter mais sucesso na vida de forma geral, não só profissional, mas de forma geral, mais bem-estar. Porque o lado negativo, ele realmente puxa mesmo, né, para esse chão e vai afundando um pouco. E isso pode causar alguns transtornos. Deus me livre da perfeição, né? Faz mal, faz mal. Ninguém é perfeito e nós nunca vamos ser, então tem que sempre lembrar disso. Mas eu acho que o grande problema é porque quando a gente faz alguma coisa ruim ou quando a gente tem uma atitude que a gente julga que é ruim, a gente é taxado por aquela atitude, sabe? E você é aquilo para Uhum, sempre. E mesmo que uhum, você tenha atitudes boas durante a sua vida inteira, no momento que você comete uma, aquilo te define. E aí, uhum, por isso que a gente tem tanto medo de errar, tanto medo de fazer a coisa errada, para não ser taxado. Porque, por uhum, exemplo, quando a gente é criança, a gente escuta os nossos pais falarem assim. Gente, isso é bom para a gente ter muito cuidado para quem for ter filho, pensar. Me deixa, deixa de ser burro, você é muito burro, ou você é muito ruim, ou você. Sempre é assim uma taxação. A gente nunca fala para a criança assim: você fez uma coisa errada, você fez uma coisa ruim. Você sempre fala que a uhum, pessoa é aquela coisa errada, a pessoa é aquela coisa ruim. A gente não aprende, a gente não ensina os nossos filhos, a gente não viveu essa, não sei vocês, assim, mas como criança a gente ouve isso demais. As taxações. A gente comete um uhum, erro
E os nossos pais ou os nossos coleguinhas, eles vêm e nos taxam. Menina burra, menina, né, assim, egoísta, você é isso. Não, eu não sou. A criança não é nada, ela não é nada. Ela agiu daquela forma porque ela é criança e agiu. E de repente ela é taxada daquilo e ela é aquilo para sempre, sabe? Uhum. Então, A gente tem o costume de corrigir a pessoa ao invés de corrigir um comportamento, né? Porque nós somos comportamentos. Nós estamos como ser humano na Terra, nós não somos alguma coisa, nós somos um ser humano. E aí, as coisas que a gente acaba corrigindo, as coisas que a gente faz, são os nossos comportamentos. E eles é que são julgados, e eles é que são errados, ou certos, ou isso ou aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente começar a pensar antes de julgar alguém, corrigir alguém. Ao invés de você julgar aquela pessoa, julgue aquele comportamento. Aquele comportamento não foi adequado para esse momento. Que comportamento seria adequado? Aquela pessoa agiu assim, assim. Essa pessoa fez isso, mas a pessoa não é isso. A pessoa não é burra. Ela errou uma questão. Ela não é burra. Entende? Então a gente não pode apontar a pessoa. A gente pode corrigir os comportamentos. E isso vale pra gente, tá? A gente começa fazendo esses exercícios com a gente já. Pra gente também ter essa noção de como é ter isso, sentir isso na pele. E aí depois a gente vai fazendo isso com as outras pessoas. Porque é realmente isso, acaba ficando muito introjetado tudo isso. Essa questão de você ser grossa, por exemplo, é um comportamento, às vezes, que você tem em um momento ou outro, que pronto, agora você é assim para sempre. Sendo que a gente também tem que lembrar que a gente está em transformação o tempo todo. A gente não é uma coisa e para o resto da vida é isso. Como eu falei, nós estamos alguma coisa. Nós estamos aqui agora conversando sobre essa live. Nós estamos faladeira, nós estamos chorona, nós estamos assim. Nós não somos isso para o resto da vida. Então, a gente também tem que lembrar dessas coisas, de que aquilo que você foi ontem, você já não é hoje. Então, o nosso autoconceito, a nossa autoimagem, a nossa autoestima está sempre mudando. Nós estamos sempre mudando. Então, eu já não sou mais a grossa que eu era antes. Entende? Então, essas coisas têm que ser ressignificadas, têm que ser reobservadas, e todo dia a gente aprende um conceito novo sobre nós mesmos, ao mesmo tempo que a gente retira de nós algum conceito que já não faz mais sentido. E aí, para isso, a gente precisa estar consciente do que é esse autoconceito e por que ele é tão importante, né? A gente acaba de perceber que a importância dele está exatamente no nosso bem-estar. Porque não é legal você ser taxada de grossa pro resto da sua vida, sendo que você já não é. Entende? Você não é grossa. Você foi grossa em algum momento. Hoje não. Entende? dá para tu ler aí, ver? Ai, gente, eu fiz um trabalho sobre o poema em linha reta do Álvaro de Campos e ele fala muito sobre essa sociedade que quer sempre passar a imagem de perfeição. Somos seres humanos e erramos, e isso não é ruim. Isso não é ruim mesmo. Hilary, maravilhosa! Sabe o que eu acho interessante, assim, essa questão do autoconceito, da autoimagem? É importante a gente poder ter um conceito sadio da gente mesmo, até para a gente saber se vestir. Às vezes a gente olha para o nosso guarda-roupa e pensa assim: nossa, eu não tenho uma roupa. Mas é porque você tem um monte de roupa que não conversam com a sua personalidade mais, Uhum. né? Porque a E, gente já mudou. ou porque você comprou porque era da moda, ou porque você comprou porque estava em promoção. A gente, até nisso a gente precisa observar. Eu observei isso quando eu comecei a viajar muito para Joinville, essas coisas. Eu levava uma mala cheia e eu observava que eu não usava 50% daquelas roupas. E quando Uhum. aquilo se repetia, eu
eu tomava uma atitude. Essas roupas que eu não uso nem viajando, eu vou doar. E vou começar a comprar roupas ou qualquer coisa somente quando eu me apaixono. Sabe quando você, assim, tipo assim, é caríssimo, mas você pensa assim, não posso sair daqui sem essa roupa porque realmente ela casou comigo. Eu tô nessa vibe agora, sabe? E é muito importante a gente ter muito claro as coisas que comunicam com a gente no nosso autoconceito, na nossa autoimagem, né, Vê? É, exatamente. É como você falou no início, né? O nosso autoconceito, a nossa autoimagem são criados, são construídos através de experiências que nós temos com o mundo, né? Com pessoas, com animais, com o ambiente, etc. E a gente tem que lembrar que essa experiência é a minha experiência, com a minha subjetividade, entende? Por mais que tenha muito a influência do outro e que seja bom que tenha a influência do outro, porque a gente precisa dele, ela é minha. Então eu tenho que estar consciente do que eu estou vivendo, experienciando. Então, por exemplo, as compras que você está fazendo agora, você está tentando colocar o seu sentimento antes da opinião que você aprendeu que você tinha que seguir primeiro. Não que você tenha que ignorar, obviamente não, mas é importante que você se observe primeiro. Pense no que você está sentindo, no que você quer e no que você entende que faz sentido para você naquele momento. Mesmo que depois não faça mais sentido, naquele momento é o que faz sentido. E tá tudo bem. Você pode errar. E errar não é ruim, como a gente viu um comentário passando. Errar não é ruim. Errar é um modo diferente de viver a vida. Então, às vezes, o que eu entendo que é errado alguém fazer, talvez para aquela pessoa não seja errado. Seja um modo diferente dela de viver. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do erro também, para não julgar o outro e não julgar a nós mesmos. Vê, fala assim, você tem alguma sugestão de algum exercício ou alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar a nossa autoimagem? O que eu sugiro sempre é você tentar responder a pergunta: quem eu sou hoje? E sempre, todos os dias, você tentar responder essa pergunta. Lembrando que você é qualidades e defeitos. Lembrando que você experiencia o mundo à sua maneira, dentro da sua subjetividade. Lembrando que você tem a influência do outro, mas o seu pensamento e o seu sentimento tem que ser prioridade para você. Então, eu sugiro um diáriozinho, auto, autoestima, vamos dizer, o diário da autoestima. Você escrever hoje eu sou, eu estou essa pessoa. Assim, assim, assada e quadrada e etc. Entende? E sim, eu quando eu era mais nova, eu me juntava com alguns amigos em casa para a gente fazer leituras. E quando a gente terminava de fazer as leituras, a gente sentado numa roda, né? A gente fazia uma brincadeira que não era bem uma brincadeira, era um exercício de dizer, a gente tinha que dizer uns para os outros o que a gente achava uns dos outros, sabe? E era um momento assim muito gostoso, assim, de muita descoberta, porque muita coisa que assim, era uma roda de 6, 7 pessoas, 8, não sei. E todo mundo tinha que falar o que pensava de alguém. Então, todo mundo. E tinha que ser sempre positivo e tal. E era assim, às vezes muito chocante, assim, porque as pessoas falavam coisas que a gente nem imaginava. E eu acho que isso também é um exercício bom. Então, se você está em casa agora na quarentena e tem irmãos, tem primos, alguém, amigos que estão na sua casa, pais, senta e pergunta e faz isso, ou você mesmo falar para a pessoa o que você acha daquela pessoa, é, o que você pensa dela, as coisas que você admira nela. Eu acho que é um exercício legal também fazer essa troca com quem está perto de Uhum. você. E estipular, assim, ó, gente, eu sei que a gente tem muitos entraves durante o dia a dia, mas nesse momento eu quero que a gente só fale aquilo que a gente admira um no outro, só aquilo que a gente gosta,
aquilo que às vezes a gente até queria ser e não consegue, às vezes. E fazer esse exercício para a gente poder também trabalhar nossa autoestima, além do diário, que é muito importante a gente sentar e refletir quem é a Geórgia em uma situação X? Quem é a Geórgia em uma situação Y? Por que que eu me sinto assim? Por que que eu ajo assim? Esse exercício é muito Uhum. importante, né, Vi? É, é como eu falei uma vez, não sei se foi para um amigo ou para uma cliente, que até na live eu já comentei sobre isso quando a gente falou sobre as emoções, da gente entender em que planeta que a gente está. Nós somos um mundo inteiro para nós mesmos. Então cada pessoinha é um mundo. E aí a gente vai lá para o universo, né, que tem o sistema solar e etc. Nós somos então o planeta Terra, vamos dizer assim. E você que está do meu lado agora é o Plutão. Não sei se está perto ou longe, mas eu estou chutando aí. Faz parte do sistema solar, tá ótimo. E aí, então cada um é um mundinho. E aí você se pergunta, quem é esse mundo? O que que esse mundo tem? Esse mundo tem o quê? Ele tem uma terra, ele tem água, ele tem plantas, ele tem seres humanos, ele tem um monte de coisa. E aí você vai entendendo quem é você, identificando esse planeta, descrevendo esse planeta. E aí depois você passa a observar os outros planetas. Quem são os outros planetas? Esse planeta ele tem um anel em volta, que é colorido, que significa isso, que protege assim, assado. Aquele outro planeta ele está mais perto do Sol, então talvez ele seja um pouco mais quente ou isso, aquilo. E esse planeta que, entende? Vai fazendo essa identificação e vai percebendo o que, que você está recebendo de cada um desses planetas, que interação que você está tendo com cada um desses planetas e o que, que faz sentido para você receber desses planetas. Como você falou, perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre você é muito bacana, é muito interessante e é importante, porque como a gente falou, é importante que a gente tenha o nosso espelho, uma orientação, um guia, né? E muitas vezes a gente descobre muita coisa que a gente nem imaginava que a gente era, porque a gente não para pensar nisso. E aí é interessante a gente ouvir o que os outros pensam da gente, mas sempre fazendo um filtro. Faz sentido isso para mim? Eu sou mesmo essa pessoa? Faz sentido que eu seja tão legal quanto essa pessoa está falando? Ou tão chata quanto essa pessoa está falando? Sabe? Fazer esse equilíbrio mesmo. Racionalizar, conversar consigo mesmo sobre essas coisas. Porque aí você vai começar a entender o que que é isso para você. O que que significa ser uma pessoa legal para você. Às vezes ser uma pessoa legal para você é diferente do que ser uma pessoa legal para outra pessoa que está falando que você é legal. Entende? E é chato, ou feio, ou bonito, cada um tem uma subjetividade, cada um vai falar daquilo que sabe. Então, talvez o sentido seja outro para você. Tenta entender que sentido isso tem para você. Às vezes faz sentido, às vezes faz meio sentido, às vezes faz um sentido inteiro, ou nenhum sentido. Então, é importante a gente olhar para a gente e olhar para o que os outros estão falando da gente, mas sem esquecer daquilo que faz sentido, estar consciente de tudo que está acontecendo, do que tem no seu sistema solar e do que você recebe disso tudo. Ai, Por Vê, aí. então, nosso tempo está acabando. É muito bom a gente saber, assim, ter muito claro que a gente não é bom o tempo todo e a gente não é ruim o tempo todo, que tá tudo bem, porque às vezes é muito dolorido ser ruim em algum momento, porque a gente sabe que quando a gente está em um momento de ser ruim, alguém foi afetado por esse ser ruim, porque senão, na verdade a gente era neutro, né? A pessoa neutra não afeta ninguém. A pessoa boa afeta positivamente, a pessoa ruim afeta
negativamente. E não só outras pessoas, a gente mesmo, né? Mas não a pessoa, o comportamento dessa pessoa. Sim. A gente tem que ficar se corrigindo. Eu É. também faço muito isso, não é coisa só de quem não é psicólogo. Somos seres humanos, estamos todos aprendendo todos os dias. Então, lembrar que não é a pessoa que é errada ou boa ou isso ou aquilo. E outra coisa que a gente tem que lembrar que também é muito importante, a responsabilidade sobre o que a gente sente sobre as coisas. Então, eu nunca vou causar mal para outra pessoa, propositalmente, por exemplo. Eu não sou essa pessoa que busca o mal das outras propositalmente. Pode ser que aconteça em algum momento, até porque eu sou um ser humano e enfim, várias coisas influenciam minha vida. Mas o que importa é como a outra pessoa vai receber aquele comportamento meu. Muitas vezes eu agi de uma forma pensando em mim, na verdade. Eu só me fechei aqui nesse mundo e fiz alguma coisa que foi pensando só em mim. E tudo bem, isso acontece. Mas às vezes esse pensamento acabou prejudicando outra pessoa. Não foi a sua intenção, mas ela acaba apontando você como a errada, a pessoa que fez ela se sentir assim. Na verdade, a gente não faz ninguém se sentir de alguma forma. E os outros não fazem a gente se sentir dessa forma. Nós somos responsáveis pelo que a gente sente e o que a gente vai fazer com o que a gente sente. Então, não é o outro que está fazendo eu ficar triste. Eu estou triste. Por quê? Porque o outro fez isso, mas não foi ele que fez eu ficar triste. Eu estou triste porque aquele comportamento me deixa triste, não porque aquela pessoa me deixa triste. Faz sentido, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Total. Vem, então, faz Então seu tá bom. fechamento, se despede do pessoal. Eu quero te agradecer, foi Ok. muito bom conversar com você. Eu realmente tenho problema com a minha autoimagem, eu sempre tenho uma percepção negativa da minha autoimagem. Quando as pessoas falam que eu sou isso, eu sou aquilo, eu fico assim, não fui eu que disse isso. Isso é uma concepção que você tem de mim, que bom que foi isso que eu consegui transmitir para você. Hillary é assim também? Faz o seu fechamento, bem. Muito obrigada, foi muito bom. Gente, eu acho que o mais importante de tudo de hoje é a gente lembrar sempre dessas coisas, que somos humanos e como humanos nós temos os dois lados, nós somos bons e nós somos ruins. E normalmente aquilo que a gente entende sobre o que a gente é, o conceito que a gente tem sobre a gente, está muito influenciado pelo que os outros entendem sobre eles mesmos. Faz sentido? Muitas vezes os outros apontam o dedo pra gente pensando no que ele não gosta nele mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É importante que a gente tenha sempre as relações, é importante sempre que a gente pense, se oriente com alguém, tenha essa troca de informações. Mas é muito importante que você troque com você mesmo. É muito importante que você entenda o que faz sentido para você. E lembrar que tá tudo bem se você hoje se sentir mal, porque você viveu um dia ruim, então hoje você se sente uma pessoa ruim ou uma pessoa péssima, porque você viveu situações que Péssimo. não foram favoráveis para você. Então tá tudo bem. Isso não significa que você é essa pessoa e vai ser essa pessoa para o resto da sua vida. Assim como também não significa que momentos de alegria é, Não é sejam péssimo. sempre. É, entende? Se a gente tem. É isso, a gente tem uma coisa, a gente tem a luz porque existe a escuridão para mostrar pra gente que a luz é muita coisa, né?
e vice-versa. Então é importante a gente sempre lembrar disso, que hoje foi um dia que talvez não tenha sido tão bom, mas isso não faz de você essa pessoa ruim, essa pessoa péssima, essa pessoa que, enfim, tudo isso. E vamos tentar sempre entender a gente com um olhar mais positivo, mais gentil sobre nós mesmos, dentro daquilo que faz sentido pra gente, claro. É isso, pessoal. Gente, muito obrigada. Essa live vai ficar salva no IGTV e ela também vai para o YouTube, por isso que ela tá de ladinho assim, que depois eu vou configurar direitinho. Muito obrigada por estar com a gente, pelas contribuições, foi maravilhoso. É um assunto. Tia Silma. Sim, não ser indiferente. Uhum. É um bom começo. Indiferença é uma coisa que não existe para o ser humano. Você não tem como ser indiferente. Na verdade, a gente acaba aprendendo muitas vezes a ser indiferente, excluindo algumas emoções, mas isso é um papo para outra live. Sim. Gente, um beijo. Até segunda-feira que vem, às 10 horas da noite. A gente está aqui com a nossa terapia de quarentena, conversando sobre as nossas aflições da alma nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, para ver se traz um pouco de conforto, né? Ver um pouco de companheirismo e parceria, saber que a gente não está sozinho e que estamos aqui para ajudar uns aos outros também. Então, se vocês têm sugestão de tema, de algum assunto que a gente possa tratar em terapia, manda pra gente no direct, que a gente tá sempre querendo falar daquilo que fala ao coração de vocês também. Tá bom? Uhum. Beijão, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, fiquem bem e até semana que vem. Até.